Seja bem-vindo então a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos aprender a respeito do uso de Fibonacci dentro dos conceitos institucionais. Basicamente, dentro dos conceitos institucionais, o uso de Fibora nos ajuda muito a encontrar os melhores pontos, primeiramente, de liquidez, saber se os pullbacks são saudáveis ou não, né, e encontrar o que a gente chama de ponto de interesse, tanto comprador quanto vendedor. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de como a gente pode aplicar o uso da Fibonacci, né? E daí depois vou mostrar exemplos práticos para vocês de como a gente usa essa ferramenta, dentro desses exemplos que eu estarei mostrando. E por último, a gente vai mostrar daí algumas estratégias que vocês podem estar aplicando, a fim também de usar essa ferramenta para fazer os seus trades. Partindo aqui do princípio, né, o uso de Fibo nos ranges, o ponto número 1, nós temos que todo o range formado de topo e fundo, que você já aprendeu, ele tem que me gerar no mínimo um pullback de 50%. Então você pode configurar uma Fibonacci apenas com os 50% de Fibo e na leitura de estrutura de mercado, que é formado, né, pelo topo e pelo fundo, você vai analisar se quando o mercado fizer pullback e romper se o pullback que ele fez foi no mínimo 50%. A gente chama isso de pullback saudável. E você já vai entender por quê. Uma vez que o mercado quebra a estrutura, vai embora, você vai marcar também de volta lá os 50% do range. O mercado fez pullback de 50%, beleza, né? Então tá dentro aí dos pullbacks saudáveis. O mercado rompeu, foi embora, começou a fazer um pullback, você tem o seu range. E então agora você vai marcar o seu range dessa forma aqui. Opa, o mercado ele não fez um pullback saudável. Então você vai aprender que nesse exemplo aqui o mercado está usando este fundo para criar liquidez, certo? É onde entra o nosso segundo ponto, o uso de FIBO para criação de liquidez. Normalmente, se você dentro do seu estudo no range, principalmente em tempos gráficos menores, verificar que o mercado não fez um pullback de 50%, você pode usar a FIBO padrão para ver aonde o mercado parou. Se ele parou na região de 38,2, você vai marcar este fundo, né, como um fundo de liquidez. E você não vai usar ele, né, como bloco de ordens que você já aprendeu aí de oferta ou demanda para poder estar entrando comprado. Lembrando que, né, um pequeno adendo a essa aula, que, né, a gente não opera comprado acima dos 50%. A gente só opera comprado abaixo dos 50%, operando usando os blocos de ordens, né, as zonas de demanda. E a gente também não vende abaixo dos 50%. A gente só vende acima dos 50%, buscando também os pontos de interesse do mercado. E eu vou explicar isso, né, na próxima aula, quando a gente tratar a respeito das estratégias, né, de como usar a FIBO, né, juntamente com as zonas de oferta e de demanda, para que você então não faça uma compra no lugar errado. Então você aprendeu que dentro do seu range o mercado não fez um pullback de no mínimo 50%, marca o fundo, né? E escreve liquidez, porque o mercado está criando liquidez. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vê que o mercado ele fica sambando na região de 38,2. Então ele volta, testa a região de 61,8 e depois vai embora. Então, os pontos de liquidez que normalmente o mercado cria, eles estão nas regiões de 38,2 de FIBO e até mesmo nas regiões de 50%, quando o mercado tende a respeitar um pouco a região, porém ele não encontra demanda suficiente. Então o mercado cria pontos para ele voltar mais abaixo e você então pode procurar blocos de ordens que respeitem, né? Dentro, lógico, né? Daqueles padrões que já foram ensinados para vocês, né? De oferta e de demanda, que é sempre esperar a mudança de característica no mínimo para você entrar no risco.
Nesse segundo exemplo, a gente pode ver que o uso de FIBO para a criação de liquidez, ela está ligado ao uso de FIBO nos ranges. Você pode, logicamente, também usar a FIBO completa aqui, né, a FIBO tradicional, né, dentro do seu range de 1 minuto, 5 minutos, enfim, para você encontrar os pontos de liquidez. O mercado, nesse exemplo aqui, está usando 38,2, que é normalmente o que ele mais usa para criar liquidez. Então ele cria liquidez, né, absorve essa liquidez e então ele vai embora. Dentro do estudo do range, você pode então usar a região de 38,2 para marcar como criação de liquidez. Assim, você sempre vai esperar o mercado vir abaixo dos 50%, 61,8%, ou como nós vamos ver no ponto de interesse, que é o 75%, a fim de que você possa ter um stop super curto e um risco retorno muito grande, ok? O famoso ponto de interesse, que é o ponto número 3, é quando o mercado vai embora, cria liquidez, né, e volta no ponto de interesse. O ponto de interesse normalmente é o primeiro pivô que gera a mudança de característica, que você também já aprendeu. Então você estava vindo de uma tendência de baixa, o mercado reverteu e voltou. Então ele voltou aonde? No ponto de interesse, aonde ele começou o movimento. Você vai traçar a FIBO quando ele começar a fazer o pullback e então você vai ter ali o ponto de interesse. Então você vai ter que marcar na sua FIBO lá o ponto de interesse no 75%, ok? O 75% ele vai ser usado como ponto de interesse a fim de criar uma demanda e então te dar uma entrada de compra. Este é o ponto de interesse, 75% de Fibonacci dentro de um range. E quando que eu vou traçar a Fibo, que a gente chama Fibo de pullback? O mercado, então, ele precisa fazer o seguinte coisa. Você estava vindo de uma tendência de baixa, o mercado fez a mudança de característica, quebrou a estrutura interna, quebrou a estrutura e começou a reverter o preço. Uma vez que ele encontrou uma zona de oferta, né, que fez com que mudasse a característica, quebrasse a estrutura interna e quebrou a estrutura, revertendo a tendência de alta para baixa novamente, então você vai ter o que? Um topo e um fundo completo. Então você tem um range de atuação completo. Aí você pode marcar então a sua FIBO. Nesse exemplo aqui, eu marquei a FIBO apenas quando você tem o ponto de interesse, que é o que mais interessa dentro dos conceitos institucionais, que é o ponto de interesse, a fim de criar uma zona de demanda e o mercado te dar uma ótima compra, certo? Então, quando traçar a FIBO de pullback, quando o mercado reverte novamente a tendência. Então, eu tive uma quebra de estrutura e o mercado passou a ser comprador, nesse exemplo, eu só vou traçar a FIBO de pullback quando o mercado quebrar a estrutura para baixa. Aí, então, eu vou ter o meu ponto de interesse mais forte dentro de um range de atuação. E também existe, né, a pequena o pequeno ponto de interesse, que é onde você quer pegar o começo do movimento antes dele quebrar a estrutura. Como que funciona isso? Você vai aplicar o ponto de interesse justamente apenas quando o mercado fizer a mudança de característica e a quebra de estrutura interna no mínimo, ok? Fez mudança de característica, quebra de estrutura interna e tentou reverter o preço, veja que ele mudou a característica e quebrou a estrutura interna novamente. Você já pode, partindo do topo que ele deixou, marcar a FIBO do fundo ao topo e então você tem o ponto de interesse para tentar mudar a estrutura ou reverter a tendência, né? Então você pode esperar no mínimo, né, a mudança de característica e a quebra de estrutura, certo? Aí o mercado precisa fazer a mudança de característica, quebra de estrutura interna e voltar no ponto de interesse antes dele, né, reverter a tendência, igual a este exemplo aqui. Vamos ver então agora na prática, no próximo vídeo, na nossa próxima aula, esses exemplos, né, que eu acabei de dar para vocês do uso de FIBO nos ranges, na criação de liquidez e no ponto de interesse. Assim você pode então aprender, né, a traçar corretamente
a FIBO, né, e nas estratégias que eu vou lhe ensinar, você então vai sempre estar comprando no melhor ponto e vendendo no melhor ponto, conciliando logicamente com aquilo que você já aprendeu, que é, né, as zonas de oferta e de demanda, ok? Então agora vamos ver então na prática esses exemplos.